Vai Thiago Valu comigo aqui. E antes só da gente seguir para falar dos nossos aqui, essa informação sobre, até me pegou de certa forma de surpresa, o Marcelo Galhardo, né, ontem gravou um vídeo dizendo que vai deixar o River Plate. Eu acho até que ele vai deixar o River Plate porque ele tem uma visão além do alcance, né? E ele está notando que o negócio lá está só piorando, porque o River Plate fez contratações de jogadores com qualidade duvidosa, né, que estavam muito mal, principalmente aqui no Brasil, levou assustou e tal. A gente, né? A gente ficou assustado quando alguns nomes foram tratados dentro do River Plate. E ele anunciou, né, que comanda a partida de quinta-feira contra o Banfield como a última partida dele, né, pelo Campeonato Argentino. E aí a pergunta é, será que o Galhardo vai aparecer no Campeonato Brasileiro? É o único país que eu entendo que tem a condição de ele é caro, né? De absorver. Dizem que os salários, segundo os colegas da ESPN, é algo em torno de 5 pilica por mês. $1 milhão. Ou seja, é Abel Ferreira, né? Nível Abel Ferreira. É o que ele pediu ao São Paulo há 5 anos. É isso mesmo, né? 5 milhões, $1 milhão de dólares. $1 milhão de dólares por mês. É a equipe, né? A equipe ele e o staff, né? Não, mas isso é muito caro, independentemente. Mas é que o Galhardo não aconteceu no retorno dele, né? Ele não fez o River jogar. Não teve um River de encher os olhos, depois do retorno dele. Ele tinha ido, era para a Arábia Saudita? Foi para Emirados Árabes? Para onde que ele foi? Ele foi trabalhar durante um período também lá. Al Ittihad. Al Ittihad. Al Ittihad é da nossa 23, querida qual país? Al Ittihad? De onde? Arábia Saudita. Eu tinha só para informar que o Atlético acabou de iniciar o anúncio do Isso Barba. É muito engraçado, né? O Atlético começou a iniciar. Colocou uma ampulheta de tempo e uma bandeirinha da Argentina. Meteu uma barba dele, mas já símbolo do Atlético. Você não tá com o escudo do Atlético. Atlético. Tá desenhado o escudo do Atlético, por isso. Legal a ideia. Na verdade, o Atlético... Mas igual a do Tomás, não vai existir. Na verdade, o Atlético copia a barba do Ulisses Costa. Meu colega de jogo aberto, que já começou a usar a barba desde que voltou das férias, a barba dele já tem naturalmente o escudo do Atlético desenhado. O símbolo do Atlético. Tá aí, ó. Sério, cara, não reparei isso não. Pode olhar aí. Vou olhar aqui agora. Então o Atlético inicia os anúncios. Ficou legal, hein? Agora sim começou a anunciar a chegada do Barba, que segundo um telespectador nosso ontem, lá da HG Play, não chame de Barba, porque está misturando com o ladrão, não sei o que. O cara conseguiu politizar o apelido dele. Que a torcida do Estudiantes o chama de Barba. Aí um cara mandou uma mensagem pra mim pra não chamá-lo de Barba, porque a gente pode confundir com o ladrão, não sei o quê. Você ter uma ideia de onde vai. Que tá a população mundial. É um negócio realmente. É do Alibaba, o Barba? Tá querendo. Perguntando sério. Problematizar algumas falas naturais, ou termos, ou apelidos. Ô, gente, pelo amor de Deus. Quem que é o ladrão Barba? Aí eu vou começar a falar só Eduardo Barba Domingues. Eu vou ter que falar um nome todo agora completo. O Barba é tão mais fácil. Um abraço pro meu grande amigo Clever Juan, vulgo Barba. Um abraço, Clever. Atleticano, sempre nos Um abraço pro pessoal do Bar do Barba. Bar do Barba. E também sugiro a turma do Barba, Cabelo e Bigode, para que mude o nome. Bar do Sobrancelha, Cabelo e Bigode. Getúlio Vargas? Barba Azul. Esse é o Barba Azul. Esse é o Barba Azul, né? Bom pra cacete. Muito bom. O que é Barba Azul? Um botequinho bom. Eu fui pesquisar e parece Vargas. que Barba é um traficante que foi preso na Bahia. Na Bahia. Pois é. Já o alcance nosso tá gigantesco. O cano não pode mais vibrar da maneira que ele vibra. Aquele menino lá da Bahia, o Léo Santana, não pode fazer o L do Léo, porque todo mundo acha que tem alguma relação e tal. Tá chato. Tá chato. Tá horrível. Chato tava... Meu pai. Chato tava uns 5 anos anos ninguém pode atrás, fazer nada. Assim. Hoje tá insuportável. Um não pode fazer o L, o outro não pode fazer igual o Tardelli fazia, que era de matador. É muito chato, deixa que cada um faça o que quiser, gente. Vinícius Júnior não pode dançar na bandeirinha. Não pode dançar na bandeirinha. Não pode bailar na bandeirinha. Raul Seixas, povo chato. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Não, eu já tô mais com a outra. Ô, seu moço do disco voador, me leve com você, aonde você for. Tá precisando mesmo, viu? Tá precisando mesmo, porque tá insuportável o negócio. E nós estamos só em fevereiro, tá? Só lembrando que tem eleição. Deixando bem claro pra turma aí. Já destacamos aqui, o Galo sempre está falando se alguém recebeu alerta no celular da Defesa Civil. O que eu recebi foi exatamente às 10 da manhã.
às 10 da manhã eu recebi aqui um alerta. Não é aquele que chega para todo mundo, não. Esse é aquele que só para quem fez o cadastro, não é isso? Como é que faz o cadastro mesmo, Dani? É pelo SMS. Aí você tem que mandar no número da Defesa Civil. Vou buscar certinho aqui para informar os nossos ouvintes. Mas aí você manda uma mensagem por SMS para esse número da Defesa Civil e aí ele começa a te mandar boletins informativos. Sim, eu vi essa imagem. Então, chocante. Então é exatamente isso aí. Ô, senhores, já que o Atlético começou a fazer o anúncio do Barba, ontem nós falamos nos donos da bola e falamos aqui também, vai ter um certo trabalho para consertar principalmente o aspecto defensivo. E falando em aspecto defensivo, ontem à noite, eu recebi a mensagem ontem à noite, mas hoje pela manhã, que eu acabei respondendo, de que de fato há um movimento no clube pelo Pellegrino, zagueiro do Boca. Alguém lembra dele? Eu não busquei nada não, tá? Eu não me lembrava, eu não busquei nada, eu não assisti nada dele ainda. Mas eu não sei se vocês se lembram do Pellegrino. Vocês acham que... O Pellegrino que eu lembro é o técnico. Não tem um técnico? Maurício Pellegrino, pode ser? Bom técnico, né? Treina no Real Madrid. Bom técnico. Então assim... Que o Atlético vai no mercado Pellegrino. buscar um defensor, isso é fato. Isso é fato. O Atlético não vai ficar com esses jogadores que hoje ele tem no seu plantel. Eu até acredito mesmo de verdade, com a chegada do Eduardo Domingues, o Ivan Roman pode ter uma nova oportunidade, ser melhor visto, que eu acho que é um jovem extremamente promissor, de muita qualidade, muito bem analisado e avaliado pelo futebol chileno. Então eu acredito que ele possa ter essa oportunidade, porque o Atlético não pode ficar nessa mais do mesmo, e a gente já sabe da qualidade duvidosa que tem cada um dos zagueiros que o Atlético tem. Então o Atlético vai ao mercado buscar sim um novo zagueiro. Só sobre o Pellegrino, ele tem 23 anos, nessa temporada o Boca teve 6 jogos, ele foi pré-relacionado para esses 6 jogos. Aliás, ele foi relacionado para 6 jogos do Boca, não sei se o Boca teve só 6 jogos ou se teve mais jogos, mas ele foi relacionado para 6 jogos do Boca, não entrou em nenhum deles. Na temporada passada ele disputou 8 partidas pelo Boca. Ele começou no Platense da Argentina, em 23 foi negociado com o Milan, passou pela Salernitana, foi emprestado ao Independiente da Argentina, depois ao Huracan na temporada passada, e desde a temporada passada está no Boca, quando ele disputou 8 partidas pelo Boca, e nessa temporada ainda não entrou em campo. 23 anos, canhoto, 1,84 m, e já passou pela seleção de base da Argentina. Rodou bastante, né, Thiago? Só tem uma curiosidade, assim. O plantel de zagueiros do Atlético hoje. A gente vê todo mundo rodar pra caramba, sair, entrar na titularidade, voltar pro banco. Mas o Vitão, né, cara? O Vitão ninguém nem olha pra ele. Ninguém nem olha. Eu não tô falando que... E aí, só pra contextualizar, torcedor atleticano que está me ouvindo. Pô, o cara tá falando que o Vitão seria a solução da zaga do Atlético. Não tô falando isso não. Só tô falando que em meio a tantos que já rodaram e a gente viu o que eles podem render, nessa aí o Vitão rodou muito pouco, né? Rodou muito pouco. Mas me assusta mais o Ivan Roman. Não. O Ivan Roman, se você for pegar proporcional... É que o Ivan, ele também a lesão é um cara, da mão acaba atrapalhando. É um cara muito. totalmente encostado no Atlético, com pouquíssimas oportunidades. Eu falo muito do Ivan Roman porque ele é um cara testado. Sim. Ele é um cara testado. Ele, com 17 anos, ele assumiu a titularidade na equipe do Palestino. É o Palestino. É o Palestino que enfrentou o Flamengo. Sim. É o Palestino que teve enfrentamentos dentro da Sul-Americana de alto nível, dentro da própria Libertadores, pela seleção. Contra o Brasil. Não, contra o Brasil, sabe? Contra o Brasil. O jogo foi no Brasil também, não foi? O Brasil ganhou de 3-0, eu acho. Mas o menino tava lá, encarando todas as dificuldades de uma seleção chilena contra um fortíssimo time do Brasil, com uma linha de frente extremamente agressiva para os seus marcadores. E lá estava o Ivan Roman. Mas aqui o Cuca não deu oportunidade, o Sampaoli deu poucas oportunidades, o Cuca deu poucas oportunidades, então tá chegando um novo treinador. Eu insisto nessa questão, é que o Atlético não vai buscar zagueiros no plural. Para mim, ele precisava de zagueiros no plural. Ele vai buscar um zagueiro. Se ele fortalece essa zaga, dá rodagem pro Ivan Roman, dá tempo pro Ivan Roman, até o retorno
Lianco, você tem jogador testado, qualificado e ainda a chegada de um novo reforço. Então o Atlético precisa pensar isso. Agora o detalhe do Barba, HG. Você falou, ele precisa de arrumar a defesa. Ele precisa de arrumar a defesa, o meio-campo e o ataque. O Atlético fez outro dia. Começa de trás pra frente. Mas o Atlético fez outro dia 7 gols no Itaberito. Olha, é uma situação que preocupava o Sampaoli quando ele chegou. Tá certo, o trabalho dele nesse ano, eu gosto de destacar. O ano passado eu acho que ele fez o que era possível e quase beliscou a Sul-Americana. Ele tirou o Atlético para mim de uma rota de briga contra o rebaixamento o ano passado, para mim ele fez isso, e quase beliscou a Sul-Americana. A Sul-Americana ele fez o que era possível. Acho que faltou, a gente teve nos pés do Biel, né, oportunidades do Atlético vencer aquele jogo contra o Lanús, ele fez o que podia, mas ainda continua sendo, o Dudu tem feito bons jogos, o Hulk voltou a ser útil. O setor de ataque do Atlético é um problema e assim, o que me incomoda é que esse time não consegue jogar coletivamente no ataque, mesmo quando jogou, fez um gol contra o América. Por que o Atlético não consegue aproximações e fica o famoso mapa de calor de U lá, sendo que tem jogadores com capacidade de 1 contra 1, tabela aproximada, enfim. Aqui, só o Igor Miguel mandou aqui pra gente. Isso mesmo, Igor Miguel. Outro dia vocês estavam falando para emprestar o Ivan Roman. Que incoerência. Nossa. A gente nunca falou de emprestar o Ivan Roman. Já falamos do Natanael. Natanael, falamos. Ivan Roman, não me lembro. Jamais. Disso, aqui esse quarteto aqui, não. Sem aqui chance, não. Igor, sem chance. Sinceramente só uma coisa, o Valor. Se a questão ofensiva do Atlético ela é falha, a gente concorda com isso, eu concordo com você, inclusive. Cara, isso pra mim fortalece o discurso de perguntar por que não usar os 2 reforços que chegaram? Por que esses caras não são usados? Então, deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu mandei uma... se chama O Mistério da Libélula. Muito bom pro sinal. Bom, porque não tem explicação. Não tem explicação. Eu hoje mandei uma mensagem. Porque é o seguinte, veja bem, quando você envia uma mensagem, seja pra que figura for, o que você espera é uma resposta, mesmo que seja uma resposta evasiva. Não posso falar, eu te chamo depois, não trato desse assunto, qualquer coisa. Mas quando você fica no vácuo, fica difícil, sabe por quê? Eu enviei mensagem para uma pessoa do Atlético hoje pedindo uma explicação para evitar de que haja algum tipo de injustiça com qualquer uma das partes envolvidas na questão da chegada do Minda, do Casserra e do próprio Preciado. Mandei uma mensagem pedindo uma orientação sobre por que não estão jogando. Porque, pelo que custou, tem que ter uma explicação. Se for aspecto físico, por que está indo para o banco? Se for opção do treinador, vamos começar a cobrar dos treinadores. Sim. E se for uma questão única e exclusivamente técnica, você cobrar de quem buscou. Isso. Você está entendendo? Sim. De repente, não é opção do treinador, não estão treinando bem, a qualidade não é tudo. Pô, alguém precisa explicar. Precisa. Porque não dá. Quanto custou o Minda? Quanto, Guilherme? Vamos pegar aqui. 7 milhões de dólares? 7 de euros? Meu Deus do céu. Mas é com 5 mais 2, não é? Eu não sei. Não sei. Enfim, eu sei que o Casserra, uma vez como é que aqui, foi o negócio do Casserra? O Casserra é 7 mais 3. 7 mais 3. Com certeza. Esse é 7 mais 3. Peraí, nós estamos falando aqui de 17. De 17 pilica. 17 milhões de euros, vezes 6 e alguma coisa. A gente faz aqui agora. E se esses caras... 6,99. Não, dá isso tudo, não dá? O dólar? O euro. É o euro. É porque eu pensei com Libra. Tá 103 milhões e 600 mil reais. Não, HG, se o Atlético fosse o plantel do Palmeiras ou do Flamengo, ok esses jogadores estarem no banco. Aí você olha pro que tá acontecendo no campo. O pior é isso pra mim, você olha o que tá acontecendo no campo. Tá todo mundo rendendo, o ataque tá fantástico, meio campo. Não, cara, o time tá precisando de gente pra tentar fazer as coisas acontecer. O Valu, mas alguém precisa chegar e falar a verdade. O Valu, eu entendo perfeitamente, é uma coisa que inclusive você cobra muito, a gente cobra muito, todo mundo tá cobrando, o Brasil inteiro cobra, a imprensa cobra, os times cobram, os treinadores, os jogadores.
que é o calendário ter sido antecipado de jogos mais robustos, que normalmente aconteciam a partir de março e tal, já estão acontecendo agora, que são jogos do Campeonato Brasileiro. Então você tem final de semana de estadual e brasileiro do meio de semana, e daqui a pouco vai ser brasileiro quarta e domingo, daqui a pouco entra a Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, e aí vai. Tá, tudo bem, isso aí ninguém discute. Mas eu não posso acreditar que se a manutenção, por exemplo, do Preciado pela lateral direita, eu não posso acreditar que o Preciado vai render menos que o Natanael, para ficar esse rodízio chato e totalmente sem sentido. Sem sentido, inexplicável. Eu não posso acreditar que o Minda não tenha a menor condição de jogar. Ontem o Rodrigo Duarte estava dizendo, lá na HG Play, inclusive, o Rodrigo Duarte disse assim, eu acho que tem uma relação de... Eu não sei se ele disse que acha ou se ele tem certeza que é alguma coisa de adaptação mesmo, porque o Minda é um cara muito introspectivo e tal. Pô, mas ele jogou na Bélgica, onde é mais fácil dele adaptar, na Bélgica ou aqui? Aqui. Né? Exato. Aqui. Tem características, no nosso país, características muito próximas das e até características a língua do país próxima. dele. É a língua próxima. Então eu não posso acreditar que seja uma questão, quer dizer, a não ser que ele tenha algum problema de ordem psicológica que tenha que ser resolvido. Agora, o Cassierra é a mesma coisa. O Cassierra, as explicações do Lucas Gonçalves na coletiva do final de semana, elas não têm o menor sentido. Ele não tem o menor sentido. Ele disse algo absolutamente contrário ao que disse o Sampaoli, eu acho que nenhum dos dois tem razão. Sabe aquele negócio? Tem a versão de um lado, do outro e a verdade. Eu acho que a verdade ninguém disse até agora. Foi por isso que eu brinquei, O Cassierra tá olhando assim, falando, cara, esses caras, ninguém aqui vai entender o que eu realmente faço. Pois é. É isso. Não, e outra coisa, assim, Tá de assustar. se eles não têm condições de jogar pelo Atlético, então quem falem, né? Não, assim, Erramos. Thiago, Vamos negociá-los. Peraí, é um erro Grave. gravíssimo, porque essas contratações aconteceram tem um mês, eles não fizeram ainda uma mão de jogos. Eles não têm 45 minutos, né? Eles não têm, completos não. Isso Minutagem até tem, mas eles não têm 5 jogos, os dois. Eu tô jogando pra muito. Eles não têm 5 jogos. Eles não. Vamos ver quanto que eles têm exato de pouquíssimo. minutagem. Pode pegando aí que eu vou continuando falando. Mas olha só, olha o tamanho de um erro. Aí, pra quem que a gente tem que colocar a danada da culpa? Porque olha só, esses dois jogadores caríssimos, um investimento altíssimo do Atlético, que o Atlético não teve a mesma disponibilidade de grana para colocar em um primeiro volante que estava aqui ao lado, o Galarza, era 6 milhões de dólares, que é uma necessidade que o Atlético tem há tempos, e vai buscar 2 jogadores ofensivos tratados como, não, estamos fazendo um movimento certeiro, criativo e que pode render lá na frente. O Atlético investe todo esse valor e os caras não aparecem em campo, aí eu pergunto, foi do Siga ou foi do Brax apenas, ou foi do gestor que recebeu uma grande informação que esses caras precisavam vir para o Atlético? Que uma informação a gente tem, não foi avalizado pelo Jorge Sampaoli. Esses dois não foram. E aí é curioso, o Alaminda tem 42 minutos em campo, o Cassierra tem 24 minutos em campo. É inacreditável. Se a gente somar a minutagem dos dois, não dá um jogo. E aí, nós estamos diante de um problema que é muito mais grave do que parece, pelo seguinte, eu não sei o que eles podem apresentar, portanto eu não consigo dizer se foi ou não a contratação foi boa da dupla. Não é difícil analisar a janela, por isso é difícil. Enfim. Uma análise completa. Não é que a gente analisa a janela baseado no que a gente tem de informação. Isso, mas... E aí, baseado no que a gente tem de informação, eu entendo que a janela é interessante. E aí eu falo, trato como uma janela boa. A janela pra mim tá igual os quadradinhos do Mario Kart. Mario Kart, interrogação. Lá na frente, a gente pode falar assim, olha, cara, o que a gente tinha de perspectiva de ser uma boa janela, não é uma boa janela porque fulano, Beltrano e Cicrano não jogam o que a gente imaginava. Eu só tô falando que o fato deles não jogarem... Lodge, ótimo. O Vitor Hugo. O Preciado vai... Eu também tô com você, vai acontecer, é adaptação. Vitor Hugo. Chegou bem. Maicon. Se o Maicon não tivesse chegado, hein? Em que pernas estaria o meio campo do Atlético? E os outros jogadores a gente fica... Agora, o que torna a situação mais grave é trazer isso, passar de 100 milhões, não botar para jogar, não testar, não persistir, não bancar
E o Atlético precisando de zagueiro e volante. Vocês estão entendendo? Sim. Eu vou pro mercado, eu trago o Minda que não joga, o Casserra que não joga. Eu preciso de um volante, eu não tenho. Eu preciso de um zagueiro, eu não tenho. Aí agora eu começo a surgir o nome do Marco Pellegrino, zagueiro canhoto do Boca. Mas aí eu continuo com o Casserra no elenco, com o Minda no elenco, sem jogar. E eu continuo sem um volante. O Galarza, peraí, Eltinho, era 6 milhões, HG. Cara, não entra na minha cabeça. Aí depois vocês falam que é má vontade da imprensa, que é pegação no pé, que tem que esperar. Que tem que esperar o quê? O que nós temos que esperar? Nós já estamos esperando, o Casserra e o Minda não jogam. Quarta rodada. Mas amanhã. Eu tenho certeza, eu conheço como joga o Bernard, eu conheço como joga o Vitor, o Igor Gomes, eu sei o que me apresenta o Coelho, o Dudu, o Hulk, o Scarpa, esses eu conheço, mas esses aqui eu não conheço não. O Tomás Pérez. O Tomás Pérez, por exemplo, chegou. Eu falei isso ontem na televisão. Diante do que explicou o Lucas Gonçalves na coletiva, só me resta perguntar ao Lucas Gonçalves, mas se é tudo isso, por que você não jogou, não botou pra jogo? Incrível, hein? Ué, que ele protege bem a bola, a saída de jogo dele é muito boa, que é difícil tomar a bola dele. Mas é tudo que o Atlético precisa. Mas eu prefiro o Igor Gomes. Aí eu vou lá pro Veneno, pro Mosquito, não, mas ainda não estão prontos. Porra, cara, mas quando é que esses caras vão estar prontos? A questão não é nem de quando esses caras vão estar prontos. O Vitão, ele hoje, dificilmente ele consegue ser um nível abaixo do que o Alonso e o Vitor Hugo estão jogando na defesa. Essa é a questão. Não é queimar o jovem, é que os principais estão jogando num nível tão baixo, aqui falando especificamente do setor de defesa, que, cara, o jovem vai pelo menos correr mais do que o Vitor Hugo e o Alonso. Ninguém tem dúvida que o Vitão corre, né? Correr mais do que esses caras. Seguramente. Então, deixa eu falar da nuvem agora, aqui. Pois não, Thiago. Agora sim, o Galo anunciou o Barba agora é Galo. O Atlético anunciou dessa forma, inclusive, tá? Então tem que o Barba agora é Galo. Atual campeão argentino, com grandes títulos no currículo e sólida trajetória no futebol sul-americano, Eduardo Domingues é o novo comandante atleticano. Com 47 anos, chega ao Galo após trabalho longo e vitorioso pelos Estudiantes, contrato válido até o fim de 2027. Seja bem-vindo, professor. Tomara que dê em total autonomia, tomara que ele tenha muita autonomia para fazer o que for preciso para organizar esse time, porque não vai ser fácil. Tomara que o Atlético atenda às demandas dele, porque, segundo informações, eu não sei se o Marco Pellegrino é uma indicação dele, né? Tomara que seja, porque aí, se é uma indicação dele, agora o grande problema é troca treinador, traz indicação. Troca treinador, traz indicação. Quando não traz indicação, contrata e não põe para jogar. Aí fica difícil realmente a gente chegar num ponto, enfim, de equilíbrio nessa história. Deixa eu falar da nuvem aqui, da camisa pro povo, pra gente falar do Cruzeiro também, porque é o seguinte: se você paga de R$200 para cima na sua conta da CEMIG, você pode ganhar a camisa oficial do seu time de coração. E além da camisa oficial, você também pode ganhar desconto na conta da CEMIG todos os meses entre 15% e 25%. Para isso, você vai baixar o Nuvem App. Você está ligado pela rádio ou pelo YouTube? Atenção, você vai baixar o Nuvem App, vai fazer o cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Se for conta de empresa, em nome de quem assina pela empresa. Fez o cadastro, assinou com a Nuvem, vai te pedir um cupom. Quer ganhar a camisa oficial do Atlético, vai digitar Galo Nuvem. Quer ganhar a camisa oficial do Cruzeiro, vai digitar Cruzeiro Nuvem. Tudo junto, com letras maiúsculas. E aí, assinou, usou o cupom, vai receber um e-mail, a camisa chega semanas depois e a conta também com desconto semanas depois de entre 15% e 25%. E é desconto todos os meses. Então não perca a oportunidade. Lembrando que não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, mas você tem que pagar o que consome, tá? Mas não tem mensalidade extra e não tem plano de fidelidade. Recebeu a camisa na sua casa, tá recebendo desconto na conta, mas não quer continuar, é só sair, porque com a Nuvem você só ganha 11,29 ao time. Quão ruim deve ser o treinamento do Cassieira e do Minda? Quão ruim? Porque como que a gente avalia um jogador para colocá-lo em campo? Treinamento. No treinamento. Tinha alguns que falam que treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo. Mas quão ruim deve ser? Porque quando você leva para o banco, jogadores que você já tem a convicção que você nem utilizá-los, você terá? Vivemos aqui, todos nós quatro, vivemos a época que a gente acompanhava o treinamento mesmo. Já chegava lá os jogadores fazendo o aquecimento e via até o final. Então a gente tinha condições de pegar e falar assim, fulano é bom, fulano rende no treino. Esse é bom, nossa, hein?
o fulano ali rende pra caramba no treinamento, mas quando chega no jogo não rende. É o leão de treino. É o leão. A gente tinha todo esse tipo de avaliação. De Santo. Foi o pior jogador que eu vi em loco. Eu assistindo um treinamento, ele era o pior jogador que eu já tinha visto em campo. Falando assim, não tem condição desse cara ser jogador de futebol. Mas ele ainda pingava as oportunidades dele dentro do Atlético. Aí agora, quão ruim um cara tem que ser pro Atlético ter investido nesses dois personagens 17 milhões de euros, e esses caras nem aparecerem em campo. É isso que me deixa realmente muito assustado. Recebi a resposta aqui, e eu falei com uma pessoa do Atlético, uma pessoa importante dentro do Atlético, mandei a mensagem pedindo uma explicação, e a resposta chegou exatamente agora, às 11h27. Os dois, e aí Cassierra e Minda, os dois estão muito bem fisicamente, apesar que Cassierra chegou sem pré-temporada. Sampaoli não usou porque não quis. Teimosia. Queria outros jogadores. Sampaoli queria outros jogadores. Lucas usou no primeiro jogo, no segundo optou pelo Bernard, Coelho e Igor. Não queimou as 5 substituições. Nem Renier entrou. Está fazendo um grande ano. Isso só mostra a qualidade do elenco, ao meu ver. Gerir isso tudo agora é com o Eduardo Domingues. Peraí, ele fala que o São Paulo queria outros 3 jogadores, é isso? Não, o São Paulo queria outros jogadores. Ou seja, que são os que o Guilherme trouxe. O Roger Guedes, Marcos Leonardo e Luiz Araújo. Faça favor, né? Falar no Itabirito, o sócio 01 GNV poderia ter entrado naquele jogo, né? Por favor, né? Vem colocar como parâmetro o jogo contra o Itabirito. Enfim, esse mistério tá próximo de acabar. O Eduardo Domingues tá chegando aí e a gente vai ver as próximas cenas a partir do momento que o técnico argentino assumir o comando técnico. Agora, falando em técnico argentino, vamos falar de outras situações, que é o técnico do Cruzeiro, que imagino que